No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher. No 8 de março, vereadora do interior foi impedida pelos colegas de prestar homenagem ao Dia da Mulher. A Assembleia Legislativa aprovou 18 leis com o objetivo de beneficiar e proteger as mulheres mato-grossenses. E a desembargadora Maria Erotides Knaip diz no Atitude de Mulher que a defesa dos direitos da pessoa humana dá sentido à sua vida. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada, Deus, pelo dia e por esta oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que toda semana nos prestigia. Fique com Deus no coração. Agora, eu e você, numa fina sintonia através do Atitude de Mulher. Olha, hoje o dia está especialíssimo, porque a convidada é excepcional. Mas eu conto isso para você logo mais, porque agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos logo. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já. Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E como eu disse, é um dia muito especial, porque inclusive a pessoa que nós vamos bater aquele papo, ter aquela prosa, é uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito, tem um trabalho prestado para a nossa sociedade que é imensurável. Eu estou falando da desembargadora Maria Erotides Knaip. Você se lembra, né, da desembargadora Maria Erotides, porque com certeza ela já esteve aí no seu município desenvolvendo os trabalhos relacionados ao TJ, mas principalmente voltados para os interesses de nós mulheres. Mas a desembargadora Maria Erotides, eu dialogava com ela há pouco tempo, ela completou agora, em janeiro deste ano, 37 anos de magistratura, 37 anos. Ela já ocupou uma série de funções nessa carreira, né, no judiciário, mas sempre, como eu disse, preocupada com as bandeiras dos direitos das mulheres. Ela, inclusive, criou o primeiro colégio de coordenadores da violência doméstica e presidiu o primeiro colegiado. Ela coordenou também o Ser Mulher, que desenvolve um trabalho excepcional no estado de Mato Grosso. Então, eu quero que vocês recebam, com a mesma alegria que eu estou sentindo agora, a nossa querida desembargadora Maria Erotides Knaip. Desembargadora, seja bem-vinda ao programa Atitude de Mulher. Que alegria, Jaci. Que coisa maravilhosa poder estar nesse encontro com esse nome magnífico. É tudo que nós esperamos. Uma mulher de atitude, uma mulher que saiba dos seus direitos, que saiba lutar pelo seu espaço, pelo seu lugar, pela sua vida, pelo seu corpo, pelo seu espírito. Era sonho da Maria Erotides atuar no judiciário? Quem é a Maria Erotides? Jaci, eu queria parabenizar antes a você, especialmente a você, ao jornalista Jurandir e à Sapicua News. Esse programa
esse já é, né, conhecido, é um sonho mesmo e uma necessidade. Enquanto nós não discutirmos publicamente os direitos humanos das mulheres, nós vamos ter violações pelo mundo afora. Então, esse programa, vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que ele vai dar frutos e muitos frutos, cada vez mais. É o que eu desejo. Que assim seja. Eu sou nascida, Jaci, em Juiz de Fora. Eu sou mineira de Juiz de Fora. Nasci em 4 de junho de 1951. Eu tenho 70 anos. Cresci em Juiz de Fora. Meu pai é descendente de alemães, minha mãe é mineira de Barbacena, pertinho de Juiz de Fora. Eu estudei lá mesmo, fiz a minha formação no Colégio Santa Catarina e me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, a Faculdade de Direito Benjamin Colucci, que na época era uma das melhores faculdades do Brasil, né, com uma nota muito alta, ainda hoje é. Mas eu tive a honra de me formar pela Universidade Federal. E meu pai é engenheiro civil, e eu sempre gostei muito de exatas. Eu sempre imaginava ser engenheira como meu pai. Então, a partir do primeiro ano do segundo grau, nós começamos a frequentar presídios. Nós estávamos numa época de presos políticos. E Juiz de Fora tinha um presídio que acolheu bastante políticos presos. E eu ia com as freiras do colégio, no final de semana, visitar os presídios, especialmente o presídio de Santa Terezinha. Nele, inclusive, eu conheci Gilney Viana, preso. Nós tivemos a oportunidade de nos encontrar e relembrar esse encontro. E a gente fazia como sacrifício pessoal, uma das nossas refeições era levada. Eu levava o meu almoço de domingo, porque era o almoço que a mamãe mais caprichava, que, né, mineiro sabe cozinhar muito bem, e a mamãe fazia aquele prato bonito, e eu levava o meu almoço de domingo para o presídio com os presos políticos. E lá eu comecei a ouvir o reclamo desses presos que não tinham direito a sequer ser questionado o ato da prisão, né? Eu conheci Gilney, por exemplo, na época, eles não tinham direito sequer a um habeas corpus. Existia uma prisão, né, cujos motivos e cujas condições de cumprimento não eram questionadas legalmente. E aí eu comecei a ter também colegas que desapareceram, né, que foram levados, na época, para interrogatórios, né, dentro do próprio Exército, que sumiram. E eu comecei a lidar com uma violação muito grave de direitos dos meus amigos e das pessoas com as quais eu passei a conhecer. Aí despertou interesse pela área. Exatamente, pela área do direito. E eu tinha 17 anos, me inscrevi no vestibular de direito, cheguei em casa e saí no último ano do segundo grau, 17 anos eu tinha, disse, meu pai, eu vou fazer vestibular de direito, né? Eu quero imaginar uma maneira de defender essas pessoas, que essas pessoas sejam presas, mas que elas tenham direito de se defender, de mostrar o outro lado, né, da verdade. Meu pai ficou muito triste a princípio, né? Ficou uns dias sem falar comigo, mas acabou aceitando. Eu nunca perdi o amor pela matemática, nunca perdi, mas eu penso que cada um de nós nasce com uma missão. E a defesa dos direitos da pessoa humana é alguma coisa que faz a vida ter sentido. E eu escolhi no mapa qual era a comarca no Brasil que tinha o maior índice de criminalidade. Desembargadora, nós vamos agora para as notícias do informativo Voz Ativa e logo, logo nós retornamos para contar acerca dessa escolha. Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa.
No Dia Internacional das Mulheres, comemorado no último dia 8 de março, a vereadora Hillary Milady, do Republicanos do município mato-grossense de Indiavaí, foi impedida pelos colegas de homenagear as mulheres. Isso porque suas moções foram todas retiradas de pauta sem justificativa minutos antes da sessão. Não é a primeira vez que a vereadora enfrenta dificuldades dentro do parlamento em situações como ser interrompida ou silenciada durante as sessões. Hillary tem 20 anos e é a mais jovem vereadora de Indiavaí e a segunda mais jovem de Mato Grosso. No último dia 5 de março, a Sala da Mulher da Câmara Municipal de Cuiabá completou 2 anos de existência. Nesse período, diversas ações foram realizadas, desde campanhas de conscientização, arrecadação de alimentos, brinquedos e lenços, palestras, sessões solenes, lives, dentre outras. Algumas atividades marcaram a história da Sala da Mulher, como a arrecadação de mais de 1.000 cestas básicas por meio da campanha Boa Ação é Doação, a parceria com o Programa de Policiamento Patrulha Maria da Penha e a divulgação da Lei Parada Segura nos terminais dos bairros CPA 1 e 3. O presidente da Câmara de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho, parabenizou a Sala da Mulher pelos trabalhos realizados. O espaço tem total apoio da mesa diretora, garantiu o presidente. Somente nos anos de 2020 e 2021, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou 18 leis com o objetivo de beneficiar e proteger as mulheres mato-grossenses. A maioria delas tem como foco principal o combate à violência contra a mulher. No total, 12 projetos tratam desse tema. É o caso da lei que determina a disponibilização de aplicativo para mulheres vítimas de violência. A medida viabilizou o aplicativo SOS Mulher MT, criado pela Polícia Civil em parceria com o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Nele, a vítima pode acionar o botão do pânico pelo celular e também acessar com facilidade outras funções, como telefones de emergência, denúncias e delegacia virtual. As mulheres ainda ganhavam 19,9% menos do que os homens no mercado de trabalho no ano passado, segundo o levantamento da FGV, Fundação Getúlio Vargas. A disparidade salarial era ainda maior entre os profissionais com mais anos de instrução. Entre os trabalhadores com ensino superior completo, elas ganhavam 36,4% menos do que os homens com o mesmo grau de ensino. O rendimento médio habitual das mulheres foi de R$ 2.255 em 2021 contra R$ 2.815 dos homens, segundo a pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, Janaína Feijó. Nas faixas de salários baixos existe menos desigualdade quanto à participação de homens e mulheres. Você acompanhou o informativo Voz Ativa. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Desembargadora, prestou vestibular, se formou e depois teve que fazer uma opção, né? Qual foi essa decisão que tomou, que mudou não só a sua vida, mas uma série de pessoas, principalmente aqui no estado de Mato Grosso? Eu escolhi Ponta Porã para advogar e eu formei dia 23 de julho de 1973 e no dia 5 de agosto de 73 eu estava com o escritório aberto dentro de Ponta Porã. O estado era único, né? Era o Mato Grosso só. Era o Mato Grosso só. E aí eu tive um convite para fazer o concurso para a magistratura. Eu fui aprovada em novembro de 1984. E naquela época, os juízes que passavam nos 3 primeiros lugares podiam escolher a sua comarca. E eu escolhi a comarca de Alto Garças para começar a minha carreira. Comarca de Alto Garças, fiz o meu segundo júri, porque júri como magistrado, né, como presidente do júri. O primeiro eu fiz em Alto Araguaia. E eu escolhi aquela região porque era uma região com muitos conflitos agrários. Também com muito homicídio, muitos né? homicídios na época. O primeiro júri que eu fiz em Alto Garças era um homicídio onde um senhor que tinha o apelido de Mata 7,
porque ele havia matado 7 pessoas da mesma família. Ele tinha matado o homem, uma mulher grávida de 9 meses e os 4 filhos desse casal. Depois eu fui transferida, promovida para Rosário Oeste, onde eu fiz uma audiência enorme, grande, também possessória. E em dezembro de 85 eu fui promovida para Várzea Grande para criar ali a vara criminal. E valeu a pena. Muito, é. Porque foi em função de toda essa atuação, com muita firmeza, muita coragem, que chegou ao Tribunal de Justiça. Foi. Eu cheguei em 2011, vim promovida para o desembargo, e aí eu deixei de atuar na área criminal. Eu fui levada a atuar na área do direito público, mas foi em Várzea Grande, professora Jaci, onde eu conheci pela primeira vez o que é a violência doméstica e familiar. Olha, nós vamos agora para um pequeno intervalo e nós voltamos logo, exatamente para a gente falar um pouco dessa problemática extremamente séria que tem trazido consequências irreparáveis para a nossa sociedade. Então, logo voltamos. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já. Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Voltamos com o programa Atitude de Mulher e a entrevista com a desembargadora Maria Erotides. Você já ouviu falar dela porque ela tem uma atuação muito forte nos espaços que já ocupou, principalmente quando ela alçou essa posição de desembargadora. E aí sim, ali ela atuou em diversas ações, mas principalmente na defesa dos direitos da mulher e no enfrentamento principalmente à violência doméstica. Então, desembargadora, levantou bandeiras em favor dos direitos das mulheres. Mas como que foi essa questão para tocar o seu coração e você empunhar essa bandeira? 1987. Eu estava fazendo um julgamento de uma apreensão grande de tambores de éter e acetona, envolvia cartel de Cali, Colômbia, né? E a minha secretária chegou na mesa e disse, aí fora tem uma senhora que está dizendo que o marido dela está ameaçando, que quer matá-la. E eu disse para minha secretária, leve essa senhora até a assistente social e a psicóloga, peça para elas tomarem as providências e depois você me passa o resultado. A minha ignorância da dimensão da violência contra a mulher estava ali expressa nessa determinação. Quando eu terminei o julgamento, era um processo muito grande, teve uma repercussão nacional, houve manchete em tudo quanto é programa, em rede nacional. E quando terminou a audiência, 8 horas da noite, eu passei na mesa da secretária, tinha um bilhetinho dessa senhora me dizendo que ela tinha ido falar com a assistente social, com a psicóloga, mas que não tinha resolvido, porque ela sabia que ela ia voltar para casa e ia ser morta. E deixou o endereço. O endereço daquela senhora era no distrito de Praia Grande e assim que eu terminei, já era 8 horas da noite, eu chamei o policial e disse, eu vou na casa dessa senhora. Será que ela não está falando a verdade? Né? Eu pensei comigo. E fui, inclusive fui no meu carro mesmo, com o policial que estava comigo.
E quando eu fui chegando no endereço que ela tinha me falado, me relatado, de longe, eu já ouvi os gritos das crianças. Essa mulher, quando eu cheguei perto, então, eu fiquei muito apavorada, porque havia 2 crianças chorando, elas estavam caídas em cima dessa senhora, e a senhora estava sangrando, ensanguentada. Eu não sabia se as crianças também tinham sido esfaqueadas, ou se era só ela, né? E socorremos a senhora. Ela tinha levado 2 facadas nas costas. Uma das crianças, a pequenininha, também estava toda suja, mas ela não teve nenhuma lesão. O marido queria matar mesmo, pelo jeito, a esposa, né? A esposa. E socorremos aquela senhora e depois a polícia conseguiu prender esse senhor, o agressor. E essa mulher operou, perdeu uma parte do pulmão. Na época, me recordo, ela demorou muito a se recuperar. E o dia no momento que eu a vi caída, né, eu fiz para ela uma promessa. Que todas as vezes que uma mulher me dissesse que ela estava sendo ameaçada de morte, que eu ia acreditar. Porque a gente não sabia das consequências do que podia verdadeiramente acontecer. E isso me serviu de base quando eu cheguei no tribunal. Porque logo nós vimos que o CNJ criou uma coordenadoria para a defesa da mulher em situação de vulnerabilidade, que é o Ser Mulher. Então, eu pude atuar no Ser Mulher, né, para propor a presidência do tribunal. O Ser Mulher é um órgão que é vinculado diretamente à presidência do tribunal. Né? O Ser Mulher, porque ele propõe ao tribunal as políticas que contemplem toda a problemática da violência contra a mulher, a violência doméstica e familiar. Então, eu pude, através disso, né, através desse organismo dentro do tribunal, conhecer mais de perto, né, tudo o que verdadeiramente acontece dentro do estado de Mato Grosso, nos mais diversos municípios, em relação à violação de direitos humanos das mulheres dentro de casa. E para nós, essa busca de conhecimento em torno dessa causa foi extremamente importante, porque, inclusive, tudo isso foi levado para esse trabalho importantíssimo que foi realizado na Assembleia Legislativa, quando foi constituída a Câmara Setorial Temática da Mulher. A senhora presidiu o primeiro momento, né, dessa Câmara, o primeiro período de trabalho dessa Câmara, e todo esse cabedal aí de conhecimento que foi sendo acumulado, não só em termos debruçando em torno de questões relacionadas a isso que foram apresentadas no Tribunal de Justiça, mas também através de estudos, foi aprofundando cada vez mais. E isso levou a essa Câmara Setorial Temática a um grau de visibilidade e inquestionável dentro da Câmara. Tanto que até hoje, essa Câmara Setorial Temática, a sociedade, através das prefeituras, as câmaras municipais, as mulheres que militam no movimento de mulheres, têm cobrado a presença da Câmara Setorial, que, na verdade, nem existe mais hoje na Assembleia. Mas isso eu vejo que foi muito em função do conhecimento, sabe, da firmeza que a senhora imprimiu nos primeiros momentos do trabalho dessa Câmara. Mas a gente precisa contar também para os nossos ouvintes que foi através da convivência com mulheres como você, Jaci, que me ensinou tanto, né, nessa Câmara Setorial. Eu aprendi com vocês, nós discutimos, vocês me ensinaram muito, muito, muito. E nós pudemos, através, inclusive, das audiências públicas que tivemos nos diversos municípios, né, do nosso estado, polos, nós pudemos avaliar a dimensão da violência doméstica e familiar no nosso estado. Eu sonho, Jaci,
com a proposta que a Câmara Setorial Temática fez à presidência da Assembleia Legislativa. À época, presidia era o deputado Eduardo Botelho. Sim. E agora o deputado Eduardo Botelho retornou à presidência, né, do Parlamento Estadual. E muito bem frisado pela senhora. E eu estava junto com você, como presidente da nossa Câmara Setorial, fez a proposição ao presidente da Assembleia para que a Assembleia criasse um órgão permanente, uma secretaria da mulher ali, que pudesse contemplar os diversos segmentos. E os nossos deputados precisam lembrar que nós, mulheres, somos 54% da população eleitoral. E nós precisamos ser contempladas, sim, com uma secretaria, com as diversas problemáticas da mulher indígena, da mulher quilombola, da mulher negra, da mulher doméstica. Nós temos mulheres que precisam ser verdadeiramente contempladas na legislação. Porque o direito que nós, juízes, magistrados, aplicamos precisa ser concebido sob uma ótica feminina, com legislação também... E desse feminino diverso. Sim, e com a participação de mulheres, tanto na formulação das leis, quanto no respaldo, no fundamento, no embasamento que essa lei vai ter. E quem sabe a dor da mulher é a própria mulher. E imagine, professora Jaci, com esse organismo criado dentro da Assembleia, imagine o que se poderá fazer para verdadeiramente fortalecer os conselhos municipais de direitos da mulher e as redes de enfrentamento e proteção da mulher. Esses dois organismos, para nós, especialmente, professora Jaci, precisam estar criados, precisam estar funcionando em todos os 141 municípios do estado de Mato Grosso. O município que não os tiver, para mim, poderia acabar. O município que não tiver um conselho municipal de direitos da mulher funcionando com 50% composto com a representação da sociedade e 50% do próprio governo, atuando, propondo políticas, com uma rede de proteção capaz de dizer a mulher está aqui, está sofrendo uma ameaça, e a rede se articula e segura, enquanto nós não tivermos isso funcionando nos 141 municípios. Qualquer notícia de prosperidade do estado do Mato Grosso, para mim, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Porque prosperidade sem proteção dos direitos da mulher não existe. Mas olha, o nosso bate-papo aqui está tão bom, tão gostoso, tenho certeza que você está se deliciando aí do outro lado. Mas o nosso tempo acabou, mas nós vamos assim rapidinho, sabe? O Atitude de Mulher tem uma dica para você. E nós voltamos logo para as considerações finais dessa nossa convidada especialíssima, desembargadora Maria Erotides. Mulher em Sintonia. Mantenham a rotina de consultas com o ginecologista. Isso é importante para a prevenção de doenças. Escolha um profissional de confiança e que você se sinta à vontade para conversar. Faça exame preventivo anualmente. O Papa Nicolau é capaz de detectar lesões precocemente. Quando realizado periodicamente, permite o rápido diagnóstico e reduz a mortalidade por câncer de colo de útero. Cuide da alimentação com foco no bem-estar e na saúde. Uma boa alimentação pode diminuir riscos de complicações como colesterol elevado e a obesidade. Mulher em Sintonia. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. A gente sabe que o tempo é curto, porque a atuação dela é tão ampla, né, que os 30 minutos aqui nos são insuficientes. Mas, desembargadora, com certeza a senhora aceitará um novo convite para retornar aqui e a gente continuar a nossa prosa. Eu gostaria que fizesse as suas considerações finais. Alegria, Jaci, de poder estar aqui. Primeiro com você, que eu considero como uma irmã. Alegria minha. Que é, para mim, um exemplo de mulher, uma mulher de atitude mesmo, uma mulher que eu conheci fazendo um lindíssimo trabalho
como vice-prefeita da nossa Cuiabá, e uma mulher que eu quero ver ocupar um espaço público, um espaço político, em nível nacional, porque você tem bagagem para isso, você nos representa, Jaci. É uma mulher que eu sonho ver num Senado, numa Câmara Federal, representando a mulher do estado de Mato Grosso. É uma alegria estar com você, é uma alegria poder conhecer a Sapicua News, que honra, que alegria, que alcance enorme, que coisa maravilhosa. Jornalista Jurandir, muito obrigada por você estar pensando em fazer chegar a notícia a tantos municípios do nosso estado. Eu queria dizer assim, esse mês de março é o mês da mulher. Eu queria mandar uma mensagem para os nossos gestores municipais, aonde esse programa chegar. As prefeituras, os municípios, precisam criar na sua estrutura organizacional um organismo de política para as mulheres. Todos os 141. Deem isso de presente para as mulheres no mês de março da mulher. A nossa capital aqui, né, a Prefeitura Municipal de Cuiabá nos deu essa resposta positiva enquanto estávamos na Câmara Setorial Temática da Mulher, e isso sirva de exemplo para os demais municípios do nosso estado. O nosso tempo encerrou e eu espero contar com a sua prestimosa audiência na próxima semana. Até mais e fiquem com Deus. Muito obrigada. Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.